E aí pessoal, tudo certo? Hoje o filme da vez também é uma indicação de um dos inscritos aqui do canal, chamado Pereira. Comentem aí qual filme vocês gostariam que trouxéssemos aqui para o canal, que o seu nome pode aparecer no próximo vídeo, beleza? Agora sem mais demoras, bora para mais esse recap. Em 2009, as explosões solares mais poderosas ocorrem em nosso Sol. Então, para entender esse fenômeno, o cientista americano chamado Dr. Helmsley vai à Índia para visitar seu amigo, o astrofísico Satnam Tsurutani. Juntos, eles descem em uma mina de cobre a uma profundidade de mais de 3 km. Nesse momento, Satnam mostra alarmadamente a Helmsley que, após a explosão no Sol, uma corrente de partículas começou a aquecer o núcleo da Terra. A situação é tão séria que as águas subterrâneas já estão fervendo devido à temperatura elevada. Segundo os cientistas, isso inevitavelmente levará a um cataclismo global. Após isso, o Dr. Helmsley retorna urgentemente aos Estados Unidos para relatar a iminente catástrofe ao chefe da administração presidencial, chamado Cal, o mais rápido possível. Desconsiderando a etiqueta, Helmsley invade um hotel que está sediando um evento beneficente. Inicialmente, Cal ridiculariza sua preocupação, mas após ler o relatório, ele percebe que o assunto é sério. Ele apressa Helmsley para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson. Passa-se quase um ano e o presidente dos Estados Unidos está falando na cúpula do G8, passando aos chefes de Estado informações secretas sobre o iminente fim do mundo. Imediatamente após isso, a construção de gigantescos navios começa no Vale do Tibete, nos quais os escolhidos podem se refugiar e sobreviver ao cataclismo. Para liberar espaço para a construção, os habitantes do vale são realocados para outros assentamentos. Eles são convencidos de que estão indo construir uma represa no vale, e as informações sobre o fim do mundo são cuidadosamente escondidas. Apenas aqueles com experiência em construção são convidados a ficar. O ano agora é 2011. Eles continuam a esconder a terrível verdade das pessoas comuns, mas os oligarcas estão comprando secretamente ingressos para as arcas. O ingresso custa 1 bilhão de euros. Já em 2012, no dia anterior à catástrofe global, um escritor de ficção científica de Los Angeles chamado Jackson Curtis, assim como a esmagadora maioria das pessoas, está inconsciente do desastre iminente. Ele corre até sua ex-esposa para pegar as crianças para o fim de semana e levá-los ao Parque Yellowstone. Enquanto isso, ocorre um pequeno terremoto na cidade, e uma fenda aparece na pavimentação. Mas as pessoas continuam a não perceber o que está acontecendo, sempre com humor de mau gosto e descuido. Jackson dedica muito tempo à escrita e mal se comunica com seus filhos, portanto eles estão ficando cada vez mais próximos do novo namorado de sua mãe, o cirurgião plástico Gordon. Jackson entende que ir com as crianças para Yellowstone é uma chance de se aproximar deles. Na manhã do mesmo dia, o Dr. Helmsley e Cal visitam o presidente para falar sobre a preocupante situação geológica na Califórnia. Helmsley acredita que o núcleo da Terra está aquecendo muito rapidamente, contrariando seus cálculos. Talvez a evacuação tivesse que começar muito mais cedo do que ele previu. Para coletar dados adicionais, Helmsley, com um grupo de militares e pesquisadores, vai para o Yellowstone, que, para quem não sabe, é um supervulcão que de tão grande se localiza em 3 estados dos Estados Unidos. E Helmsley está indo lá porque a atividade sísmica no local está no nível mais alto nunca visto antes. Jackson e as crianças vão até um lago conhecido, mas ficam surpresos pois o lago repentinamente secou. Neste momento, eles são notados pelos militares e levados para longe do lugar perigoso para uma base militar. Aqui o Dr. Helmsley encontra Jackson e as crianças. Ele mente que está liderando uma expedição geológica comum e que nada de terrível está acontecendo. Durante a conversa, Helmsley reconhece Jackson como um escritor de ficção científica e que admira seu trabalho. Depois disso, Jackson e as crianças vão para onde estão acampando como se nada tivesse acontecido, e Helmsley entra em contato com Satnam, o astrofísico indiano. Os dados de Satnam indicam que o processo de desestabilização da crosta terrestre começou em todo o mundo. Isso significa que a evacuação das pessoas para as arcas deve começar imediatamente. Helmsley promete que um avião irá buscar Satnam e sua família em breve. As crianças de Jackson estão entediadas no acampamento e ele não consegue encontrar uma maneira de se conectar com elas. Mais tarde eles vão para a cama e Jackson avista um apresentador de rádio maluco chamado Charlie, transmitindo de sua van. Ele fala sobre o iminente fim do mundo. Charlie informa Jackson sobre sua ideia aparentemente louca de que o governo está escondendo a verdade do povo. Apenas alguns poucos selecionados sobreviverão, e qualquer um que tenha recentemente suspeitado de uma operação secreta foi exterminado pelas autoridades. Charlie até tem um mapa mostrando a localização das arcas. Mas Jackson não acredita em suas palavras, achando serem somente bobagens, e volta para sua barraca. No dia seguinte, os terremotos se intensificam e a ex-mulher de Jackson, Kate, pede que as crianças sejam trazidas para casa com urgência. Enquanto isso, Cal informa o presidente dos Estados Unidos que apenas 4 arcas foram construídas até agora.
o que significa que não será possível salvar um número suficiente de pessoas. Helmsley se dirige aos chefes de Estado com um relatório sobre a situação em deterioração. O presidente dos Estados Unidos anuncia uma evacuação imediata para os navios. Jackson entrega as crianças à sua esposa e corre para o trabalho. Ele trabalha como motorista para o oligarca russo chamado Yuri Karpov. Karpov tem ingressos para a Arca, então ele recebe uma mensagem de evacuação e pede a Jackson para levar urgentemente seus filhos gêmeos ao aeroporto. Um dos meninos deixa escapar para Jackson sobre os grandes navios em que vão sobreviver ao desastre. Jackson imediatamente se lembra das palavras do louco Charlie e começa a acreditar no fim do mundo. Vendo toda aquela situação estranha em que está a cidade, ele aluga imediatamente um avião no aeroporto e corre para buscar sua família. A princípio, Kate não acredita nele, mas quando o político afirma na TV que o pior já passou, no mesmo instante começa outro terremoto, mas dessa vez extremamente forte e sem pausa, de magnitude 10.1. Jackson chega nesse momento e a família junto com Gordon entram rapidamente no carro dele. Los Angeles está sendo completamente destruída diante de seus olhos. Casas estão desmoronando e quarteirões inteiros indo para debaixo da terra. Jackson acelera o carro, passando por diversos obstáculos no caminho. Viadutos, prédios e carros vão caindo em sua frente, mas ele vai conseguindo se esquivar, passando por dentro de um enorme prédio que desaba por completo. Por fim, a família consegue milagrosamente chegar ao aeroporto. Aqui eles descobrem que o piloto do avião que Jackson havia alugado agora está morto. Felizmente, Gordon recentemente fez algumas aulas de voo e poderá pilotar o avião. Juntos, eles conseguem colocar o avião no ar no último instante. A cidade está vivenciando o inimaginável, sendo improvável que alguém possa sobreviver a esse desastre sem precedentes. Logo, não apenas Los Angeles, mas também outras cidades na costa ficam submersas. Jackson assegura à família que eles precisam voar para Yellowstone para obter um mapa de Charlie com a localização das arcas. O avião com a família de Jackson, depois de um tempo, consegue pousar em Yellowstone para reabastecer. Nesse momento, Jackson corre em busca de Charlie e sua filha insiste em ir com ele. Charlie não está na van, pois ele nesse momento já está se preparando para o fim do mundo em uma montanha próxima. Jackson então pega o veículo de Charlie e sai para procurá-lo. Depois de um momento, consegue encontrá-lo e pergunta a ele onde está o mapa. Nesse instante, milhares de pássaros voam desesperadamente, mostrando a eles que algo terrível está para acontecer. Charlie então fala onde o mapa está e Jackson chama para fugir com eles, mas o homem está decidido a ficar e presenciar tudo de perto ali na montanha. Jackson então corre de volta para a van e acelera para chegar a Gordon e os outros no avião. Charlie continua transmitindo em meio a um supervulcão, agora em erupção, sendo morto no processo. Em Yellowstone, o verdadeiro apocalipse então começa, durante o qual Jackson dirige em alta velocidade para chegar até os outros. Gordon já está se preparando para decolar, pois não é mais possível ficar lá. Finalmente, depois de se desviar e quase serem mortos pelos destroços da explosão do vulcão, Jackson chega e, depois de mandar sua filha entrar no avião, volta para a van para encontrar o mapa. Uma vez com ele em mãos, ele corre e por muito pouco alcança o avião já decolando. Milagrosamente, Gordon consegue tirar o avião das enormes explosões. Jackson examina o mapa e descobre que as arcas estão na China. Nesse caso, eles precisarão de um avião maior para voar até lá. Enquanto isso, Helmsley liga para seu pai e o avisa sobre o desastre iminente, embora seja proibido. O pai, no entanto, está decidido a ficar, pede para não se preocupar com ele e se despede emocionadamente de seu filho. Cal esconde a verdade até de sua mãe, afirmando que ela se recusaria a evacuar mesmo que ele dissesse. Na TV, pode-se ver a destruição massiva que está ocorrendo em todo o mundo. Milhares de pessoas, desoladas pelos terríveis acontecimentos, se reúnem para se entregarem juntas à oração em completa desesperança. Ao ver tudo isso, Helmsley considera inaceitável continuar escondendo a verdade das pessoas. Mas Cal é categoricamente contra declarações exageradas até que os escolhidos estejam a bordo das arcas. Cal insiste na evacuação imediata do presidente, mas ele se retira para a capela e se recusa a falar com qualquer pessoa além de Helmsley. Os dois então conversam sinceramente um com o outro. O presidente Wilson acredita que não fez o suficiente para salvar as pessoas e decide recusar a evacuação para compartilhar o destino de seu povo. Ele fala para Helmsley embarcar no avião dizendo algo verdadeiro, que nesse mundo novo que irão desbravar após tudo, um jovem cientista vale bem mais do que 20 políticos velhos. No aeroporto de Las Vegas, o oligarca Karpov com sua família ainda não partiram, devido a seu avião ter ficado preso em uma cratera gigante. Então homens do corpo de bombeiros chegam gritando, dizendo que uma mega nuvem de cinzas do supervulcão está chegando ao local, e manda que todos se abriguem. Helmsley chega ao avião de evacuação em que o presidente iria, e relata a todos que o mesmo se recusou a partir. Então Carl assume o comando, dizendo que o vice-presidente morreu na queda de seu helicóptero, devido a nuvens de cinzas da erupção.
Há um bate-boca entre Helmsley e Carl, onde Helmsley está perplexo com a prepotência e rigidez do chefe de administração presidencial, que por sua vez acredita que o sentimentalismo excessivo atrapalhará a salvação da humanidade. A filha do presidente, Laura Wilson, também ocupa lugar naquele avião. Ela se despede tristemente de seu pai e aceita sua decisão de ficar. Logo, o presidente Wilson se dirige ao vivo à nação para revelar tudo e dizer que estará com eles. Contrariando as suposições de Carl, se pode ver que isso não contribuiu para o início de tumultos como previsto. Nesse momento, o avião sob o controle de Gordon também chega ao aeroporto de Las Vegas, mas todos os voos foram cancelados, então eles não têm ideia como voarão para a China. Jackson então vê a família de Karpov também esperando sua partida. Então, sabendo que Karpov tem ingressos para a Arca, implora a seu ex-empregador que leve sua família com ele. Neste momento, o piloto pessoal de Karpov, chamado Sasha, relata que encontrou um avião em funcionamento e está pronto para voar nele. No entanto, falta o copiloto. Jackson, vendo a oportunidade, fala que Gordon sabe pilotar e poderia ser o copiloto. Eles então correm em direção à enorme aeronave AN-500, que está transportando carros de luxo. Apesar da proibição do controlador e da pista danificada, Sasha e Gordon conseguem levantar o avião no ar. Enquanto isso, um monge budista chamado Nima recebe uma carta de seu irmão que trabalha na construção das arcas. Ele conta a verdade sobre esse local de construção, dizendo que descobriu uma maneira de entrar na arca sem ingressos e pede a Nima que traga toda a família para a base. O jovem monge conta ao professor sobre isso e sai para buscar seus avós. A Casa Branca está coberta de cinzas e várias pessoas estão se escondendo nela. No entanto, cada um até o último momento mantém uma aparência digna e ajuda os outros. O presidente Wilson decide ajudar uma menininha a encontrar seu pai. O primeiro-ministro da Itália também permaneceu em casa e dedica o tempo restante a orações. Mas logo ocorre um terrível terremoto no Vaticano que soterra milhões de pessoas. Os continentes começam a se mover rapidamente e isso causa gigantescos tsunamis em todo o mundo. Um deles atinge o navio cruzeiro em que o pai de Helmsley estava, fazendo-o virar completamente. Outro vem com tudo sobre Washington. E junto com inúmeras pessoas, o presidente Wilson morre ali. O Dr. Helmsley relata que a base com as arcas também estará submersa em 6 horas. Ele também observa que a crosta terrestre se deslocou muito, onde o Polo Sul está agora no Wisconsin. A bordo do AN-500, Jackson com Kate têm uma boa conversa e perdoam antigas queixas um do outro. Sasha relata que o combustível está acabando, o que significa que uma aterrissagem de emergência em breve será necessária. Devido ao deslocamento dos continentes, o avião deles chega muito antes do previsto ao seu destino, sobrevoando os Himalaias não muito longe do lugar certo. O avião, no entanto, perde seus motores e é impossível encontrar um lugar para pousar nas montanhas do Tibete. Sasha pede a todos que entrem em um dos carros e saiam da área de carga traseira do avião que está voando baixo. Assim, todos deixam o avião, exceto Sasha, que heroicamente continua a pilotar. O AN-500 fica na beira de um abismo, mas logo inevitavelmente cai, onde com isso Sasha morre. Helicópteros de carga chineses voam sobre os sobreviventes, levando animais para as arcas. Um dos pilotos percebe o grupo e desce. Karpov mostra aos pilotos chineses os cartões de embarque para ele e seus filhos, e eles são levados a bordo. Os outros são deixados para congelar nas montanhas. O grupo vagueia entre as montanhas e avista um carro em movimento. Jackson acena freneticamente com os braços e pede que pare. O motorista do carro é o monge budista Nima. Ele pega os companheiros de viagem e juntos vão para o vale. Carl, que chegou nas arcas, é informado de que uma das 4 naves está fora de serviço. Era para essa arca que Karpov tinha ingressos. Helmsley e Laura, que se tornaram amigos, vão para sua arca e perguntam a Carl como as pessoas foram selecionadas para embarcar nas naves. Somente agora, Carl diz a eles que os ingressos foram vendidos apenas para pessoas ricas, onde ninguém tentou criar o melhor pool genético para a repopulação do planeta. Helmsley entra na cabine e percebe que, se desejar, ela pode acomodar 10 pessoas, não apenas ele. Nesse mesmo momento, o astrofísico Satnam o chama pelo telefone. Acontece que o avião não foi buscar ele com sua família. Satnam relata outro tsunami gigantesco vindo pelo leste. Em profunda tristeza e choque, ele se despede de seu amigo e infelizmente morre com sua família, juntos com todos os outros que também estavam ali. Helmsley, furioso e em pânico, corre para inserir novos dados e relata que falta meia hora para a onda atingir as arcas. Ao mesmo tempo, o carro de Nima para junto aos portões da base. Seu irmão Tianjin se recusa a levar alguém além de sua família. Kate, no entanto, implora à avó de Nima que pelo menos leve as crianças com ela. Olhando para Tianjin, a avó insiste a ele que todos devem ser levados. O homem por fim concorda, mas ainda relutantemente. Na base, os detentores de ingressos para a arca com defeito percebem que estão sendo abandonados. Então, sob a liderança de Karpov, a multidão desesperada corre para a arca em funcionamento mais próxima, aquela em que Helmsley coincidentemente está. Mas as portas da arca já estão fechadas por ordens de Carl.
Tianjin leva silenciosamente o grupo por um caminho alternativo dentro da arca. No caminho, eles notam Karpov e seus filhos que não conseguem entrar. Há uma terrível confusão no local de desembarque ao lado da arca. Muitas pessoas não conseguem se segurar e caem no abismo. Helmsley não pode ficar indiferente a isso e se dirige aos chefes de todos os países. Ele pede que aprovem a abertura da porta para que aqueles que ainda estavam do lado de fora possam entrar na arca. Cao interrompe seu discurso e chama a atenção dos políticos para o fato de que faltam 15 minutos para a onda atingi-los. Na opinião dele, é muito mais importante garantir a segurança daqueles que já estão a bordo da nave. Isso porque não é ele que está do lado de fora. Mas Helmsley convence os líderes de que o futuro não pode ser construído a partir de tanta brutalidade. No final, todos concordam em abrir a porta. No entanto, isso coloca o grupo de Jackson, que ainda estava vagando nos recantos internos da nave, em perigo. O movimento do mecanismo de elevação do portão lança Tianjin e Gordon em enormes engrenagens giratórias. Tianjin machuca gravemente a perna, porém Jackson o salva. Mas a aderência em que Gordon está escorrega e ele não consegue segurar em Jackson. Gordon então é impiedosamente triturado pelas engrenagens. Além disso, um cabo grosso fica preso e interrompe o movimento do mecanismo. Devido a isso, o portão emperra e ele não se abre completamente. Apesar disso, as pessoas correm rapidamente para dentro da nave. Faltam 4 minutos para a onda atingi-los. Todos estão dentro, exceto Karpov e seus filhos. No último momento, o homem consegue jogar seus filhos para dentro do portão que já estava se fechando, enquanto ele mesmo cai no abismo sob a nave. Agora, por causa do mesmo cabo preso nas engrenagens, o portão também não se fecha completamente. Helmsley percebe as crianças de Jackson no compartimento ao lado do mecanismo de elevação. As reconhece e vai junto com o especialista do mecanismo até o local. Resta 1 minuto antes da onda atingi-los e os portões ainda estão meio abertos. A enorme onda se aproxima das arcas e varre tudo em seu caminho. A água entra na arca e o sistema de segurança bloqueia alguns compartimentos. Em particular, aquele onde a família de Jackson está localizada, agora está inundado de água. A arca perde seus suportes e o motor não pode ser iniciado enquanto os portões estão abertos. O navio se move incontrolavelmente e até atinge um pouco uma outra arca, mas sem mais danos graves, onde logo é levado através das ondas gigantes, sendo levados direto para o Monte Everest. Se o motor não puder ser iniciado, a colisão e a destruição da arca serão inevitáveis. Helmsley não consegue chegar a Jackson, mas fala com ele através da comunicação entre os compartimentos. Ele explica como destravar o mecanismo de elevação e por que é importante fazê-lo imediatamente. Jackson entende que descer para o compartimento desejado, completamente inundado de água, é suicídio. Mas vendo a enorme necessidade disso, ele decide agir. O homem, no entanto, é seguido silenciosamente por seu filho. Jackson instrui o garoto a iluminar o caminho com uma lanterna, enquanto ele mesmo começa a puxar o cabo. Com a ajuda de seu filho, depois de muita força de vontade, ele tem sucesso. O portão finalmente se fecha e o motor é iniciado. No entanto, a arca está indo em direção à montanha com uma velocidade muito alta. Pelo menos a velocidade é reduzida o suficiente para a colisão não ser muito forte. Porém, enormes rochas rolam pela montanha, o que quase destrói a arca. Mas no último momento, a arca dá marcha ré e se afasta da montanha. Jackson por fim consegue sair da parte submersa depois de seu filho e é recebido alegremente por todos, que comemoram uns com os outros estarem vivos. O tempo passa e no 27º dia do primeiro ano após o fim do mundo como conhecemos, as águas retrocedem e os satélites enviam imagens da superfície da Terra. Agora, as montanhas no sul da África se tornaram o ponto mais alto do mundo e não mais o Monte Everest. As arcas, com seus centenas de milhares de sobreviventes, traçam o curso para lá. Os portões da arca se abrem e as pessoas saem no convés para admirar o novo mundo.